Fala pessoal, tudo joinha? Tudo tranquilinho? Vamos então para a nossa terceira aula de Figma. Nas duas primeiras a gente trabalhou então a primeira aula criando um arquivo novo, como fazer edição e desenho de elementos bem básicos. Na segunda aula a gente trabalhou com a questão dos estilos e dos componentes, como eles nos ajudam num trabalho que tenha muitos elementos e que a gente pode de uma maneira rápida editar todos os elementos, trocar cor, trocar tamanho de tipo, de maneira mais rápida, mais inteligente. E nessa terceira aula de hoje a gente vai trabalhar fundamentalmente com a questão de importação de imagens e de evolução de edição do material básico que a gente tem. A gente vai trabalhar sempre em cima desse mesmo projeto que vocês vão reproduzindo conforme o tempo que vocês vão dispondo dentro das aulas. E mais à frente a gente então vai ter uma aula específica, um vídeo para a gente tirar dúvidas e também para a gente afinar a entrega dessa etapa que vai ser mais ou menos o que vocês evoluíram em cima da ferramenta, cada um de vocês fazendo um trabalho individual. Bom, pessoal, a gente está aqui com o mesmo arquivo Projeto Pizzaria que a gente vinha desenvolvendo com nossa tela inicial, que depois a gente vai clicar em cardápio, vai para o cardápio. A gente vai fazer então aqui na aula de hoje o resto desse cardápio e já fazer também aqui a tela dos meus pedidos, já fazer tipo a pessoa clicar aqui em Calabresa, ir para o detalhe de Calabresa e ela fazer o pedido. Tá? Primeiro então a gente vai ver a questão de importação de imagens, porque eu vou querer botar uma imagem de Calabresa, aqui de pizza de Calabresa. A gente pode importar normalmente, como se a gente importasse o mesmo arquivo, mesmo tipo que o arquivo SVG que a gente já fez na aula anterior. Mas então a gente vem aqui nas formas básicas, né, onde está o nosso quadradinho, e aqui a gente tem Place Image. E ele pergunta onde a gente quer colocar essa imagem, então eu já vou clicar em cima desse quadrado aqui, que é onde eu quero que entre essa imagem. E ele já faz uma máscara dessa imagem, desse retângulo que eu tinha, para esse retângulo então ser a máscara da imagem que eu importei. Inclusive fica aqui, ó. Ali está o componente já com a imagem dentro. A partir disso, eu vou transformar isso aqui, esses elementos, título, o texto aqui, e a imagem, e o fundo, eu vou transformar isso aqui num componente. Esses ingredientes aqui, isso tudo dá para copiar de qualquer lugar da internet, de um site de receitas, ou digitar qualquer coisa, mesmo só para marcação. Eu vou transformar isso aqui num componente. Por quê? Porque aí eu vou conseguir ter, então, várias possibilidades de importar esse mesmo elemento várias vezes. Né? Então aqui eu tenho o meu componente Calabresa. E ó, indo aqui no menu então, de componentes, aqui do lado esquerdo, na parte inferior, ó, eu tenho aqui então as duas páginas, né, que eu tenho componentes. Ó. Aqui está a minha página cardápio 02 cardápio, aqui está o componente então Calabresa. Eu vou clicar e arrastar para cá para criar então mais alguns itens no meu cardápio. Perceba que quando eu arrasto ali, ele já pergunta mais ou menos qual a distância que eu quero colocar aqui. Eu estou colocando meio que automático 25. Vocês vão perguntar, pô, Vinícius, está saindo para fora ali, ó. Não tem problema, depois a gente vai aprender como fazer isso aqui ser um pouco melhor. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Vou importar mais um aqui. 6. Estão todos aqui dentro. Depois eu vou editar eles. Eu vou até dar uma puladinha no vídeo, porque aí eu só vou mostrar para um aqui, ó. Vamos supor que esse aqui vai ser o... Cliquei duas vezes ali, 4 queijos. Ó. Lembrando, né, que aí para eu clicar dentro do componente, só clicar duas vezes, ó. Cliquei duas vezes, 4 queijos.
Vou até digitar aqui por extenso. 4 queijos. E vou trocar a imagem aqui, ó. Vou importar então uma outra imagem. Quadrado lá, place images. 4 queijos. Onde eu quero trocar aqui em cima desse quadrado. Ó, já trocou a imagem de 4 queijos para mim. Eu vou fazer isso em todos os componentes aqui agora rapidinho, para um vídeo acelerado, para a gente não perder tempo, tá legal? Bom, pessoal, então aqui eu editei todos os componentes, tá? Cada um deles, então, tá aqui, ó, portuguesa, calabresa, marguerita. Tá? Então todos os componentes, então, aqui, nomeados, bonitinhos, ó, portuguesa, marguerita. Aqui tem uma que eu não renomeei ainda, que é napolitana. Então eu fiz rapidinho aí só para vocês perceberem que, claro, isso dá trabalho e tal, mas só para não tomar todo esse tempo do vídeo. E outra coisa interessante é que a tela tinha ficado menor do que todos os elementos, e para aumentar o tamanho da tela aqui do cardápio 2, basta tu clicar no cardápio 2 e tu pode aumentar ou diminuir o tamanho da tela. O tamanho padrão da tela do iPhone, esse que a gente está usando, que é o SE, é esse aqui. Mas a gente pode aumentar mais o tamanho, porque mais adiante a gente vai aprender como fazer a rolagem, como fazer, de repente, esse menu ficar fixo aqui, e a gente fazer a rolagem. Opa, aqui eu desconfigurei alguma coisa aqui. E aqui agora do lado, né, eu editei todos eles, eu importei imagens em todos eles, e agora aqui do lado eu vou copiar esses elementos aqui, porque eu já vou iniciar a tela dos meus pedidos. Então, estou dentro da tela dos meus pedidos, dei simplesmente um Ctrl+C e um Ctrl+V, e aqui eu vou dar, então, vou deixar cardápio. Aqui eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V só para fazer, mas aqui, por exemplo, eu vou criar como se fosse um detalhe da pizza de calabresa. Calabresa. Vou alterar a cor aqui para alguma das cores que eu já tenho no meu projeto. Vou pegar aqui o vermelho mesmo. Calabresa. Aqui vou pegar os ingredientes que eu tenho aqui nesse componente. Vou copiar eles. E vou colar eles aqui dentro dos meus pedidos. Aqui eu vou fazer a foto ficar um pouco maior, vou importar a foto de novo para vocês verem. Ó, vou aumentar aqui o tamanho dessa fonte. Está 12, vou usar, por exemplo, 14. Para aumentar também a caixinha de texto aqui, ó, basta arrastar, então é bem tranquilo. Sempre que eu precisar aumentar o tamanho da fonte, é tranquilo. Ó, só está editando, então aqui calabresa. Ó, selecionei as duas, vou dar uma ajeitada aqui. E vou importar novamente a imagem da pizza de calabresa, tá? Porque aquela outra ali já está usada, eu posso dar um Ctrl+C e Ctrl+V na mesma, mas aqui eu vou importar então calabresa. E agora, em vez de colar em cima de qualquer objeto, eu vou clicar aqui no meio da tela. Percebam que ela ficou bem grande em relação ao tamanho total da minha tela. Para eu ajustar o tamanho, basta eu vir aqui no canto, em qualquer um dos cantos, ó, e clicar e arrastar. Só que se eu fizer só isso, ó, eu vou estar achatando a imagem. Ó. Então, o ideal é segurar a tecla Shift junto. Que aí tu consegue, então, diminuir essa imagem proporcionalmente.
Então vou dar um zoom aqui, apertando o botão mais. Estou dando zoom. Sempre que eu quiser me movimentar na tela, eu posso apertar o botão espaço. Ou se não, ir aqui pela rolagem normal. Calabresa. Molho de tomate. Aqui estou alinhando pela esquerda, aqui, fazendo um diferencial. E lembram aquele meu componente lá da primeira página? Ó, eu vou aqui na primeira página, vou aqui nos componentes, vou lá na primeira página e eu tenho aqui meu botão de cardápio. Eu posso clicar esse mesmo botão, arrastar ele para cá e usar ele como meu botão de fazer pedido, por exemplo, para manter o mesmo padrão visual. Ó. Eu estou clicando, arrastando, vou entrar aqui dentro dele e vou, sei lá, clicar aqui e vou editar, fazer pedido. Então, meu botão está um pouco grandinho e tal, mas um botão bem chamativo para fazer o pedido. Arrastando, só para ajeitar um pouquinho. Fazer o pedido. Tá, então, tem uma coisa que eu acho que está faltando aqui também, que é um botão voltar, né? Se eu estou aqui nesse item, eu preciso voltar para o anterior. Se eu não quero pizza de calabresa, se eu quero pizza portuguesa, por exemplo. Então aqui eu posso desenhar um triângulo básico aqui, ó. Vou botar ele para o lado, vou girar ele, vou mudar aqui a cor dele para também esse vermelho. E vou digitar aqui com T, voltar. Diminuir para esse aqui não ficar tão grande. Aqui vai ter o botãozinho, então, voltar, que eu vou usar o mesmo vermelho ali, para ficar no padrão. Ó, então tá perfeito. Agora eu tenho, então, minha página de cardápio, com todos os sabores aí de pizza que eu tenho. Eu clicando na pizza de calabresa, eu vou para a página de detalhe de pizza calabresa. E aí eu vou ter um botão aqui de fazer o pedido. Buenas, pessoal, aqui também cada uma das imagens a gente tem como configurar algumas coisas nela e até estar editando elas, né? Basicamente. Então aqui a gente tem a transparência da camada, a gente pode botar essa imagem mais transparente ou não. E aqui no preenchimento da imagem, se a gente clicar no preenchimento, a gente tem como controlar, ó, uma série de contraste, saturação, temperatura. Se eu quero, ó, deixar mais preto e branco, eu diminuo a saturação, enfim. Eu tenho uma série de atributos que eu posso estar editando na imagem para estar criando melhorias, né, na importação dessa imagem que eu fiz para o Figma. Na aula que vem, então, eu vou explicar como fazer a navegação entre essas diversas páginas, fazendo um protótipo de uma maneira bem rápida, bem tranquila e bem direta. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, sigam desenvolvendo as atividades e até a aula que vem. Muito obrigado!